Boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer todo mundo que está aqui, nesse festival incrível. Agradecer a todos os nossos patrocinadores. A gente tem patrocinador até no bumbum. Só assim é possível fazer um festival desse tamanho. Agradecer todos os meus colegas de mesa e, principalmente, todos vocês que estão aqui de todos os cantos do Brasil. Todas as bandeiras, um só festival. Todo relacionamento precisa de conversas difíceis. Não existem relacionamentos bem-sucedidos e duradouros sem que a gente tenha conversas difíceis. Isso vale para a vida, isso vale para a relação entre agências, marcas, produtoras e tudo aquilo que compõe a nossa indústria. Então, hoje, o que a gente vai fazer é ter uma conversa sobre temas, uma conversa leve, não difícil, mas sobre temas que são delicados e com o intuito da gente construir, da gente andar para frente. Eu vou ler um textinho aqui na minha colinha, porque senão vou esquecer de algumas coisas. É rapidinho, e aí a gente começa com as perguntas. Bom, no processo criativo, todo mundo quer a mesma coisa. Sucesso de uma marca, de um produto, de um serviço, de uma causa. Bom para o cliente, para a agência. Mas existem muitos obstáculos entre o momento inicial de um projeto e um final feliz, com comunicação criativa, eficiente, resultados incríveis e estrelas de ouro aqui no Clube de Criação. Quando o processo é frustrante, muitas vezes os anunciantes culpam as agências, várias dessas vezes com razão. Em outras vezes, as agências culpam os clientes, várias dessas vezes também com razão. Mas o fato é, apontar dedos não resolve nada. O cliente nunca vai ter sucesso sem o tesão da sua agência e condições para que o trabalho seja feito. Uma agência nunca vai ter um bom trabalho na rua contra a vontade do cliente ou num processo desgastante. E aqueles clichês que a gente já ouviu muito na nossa vida, do tipo, um cliente tem uma agência tão boa quanto ele merece, não ajudam nada e nem o contrário. É fundamental a gente construir uma relação de confiança e parceria real. E é muito importante dizer que parceria é uma via de mão dupla. Somado a esse caldo, a gente tem as produtoras também, que estão lá na ponta do processo, muitas vezes são tratadas como fornecedores, meros fornecedores, e não são. E podem fazer com que meses, às vezes até anos, de um trabalho sejam bem-sucedidos, ou sejam dinheiro jogado no ralo. Nesse papo aqui, a gente vai conversar com algumas das mentes mais brilhantes e que vêm produzindo os melhores trabalhos do lado dos anunciantes no Brasil. Isso não só na minha opinião, mas é só a gente olhar o trabalho na rua. Mário, que é um grande representante de produtoras e muitas produtoras. Paulo, né, que é CEO de uma das maiores e mais legais agências do Brasil. Para a gente não apontar dedos, mas para a gente mostrar onde a gente pode corrigir falhas do processo criativo. Como casa de ferreiro, espeta de pau, a gente sabe que a comunicação entre agências, anunciantes, produtoras, ela é sempre muito falha. De briefings imprecisos, a comunicação ineficiente, de expectativas que não condizem com as condições do trabalho, do fraco entendimento do negócio da marca, pouco conhecimento sobre o processo criativo e cada fase da produção. Como diz o Ed Catmull, que é o presidente da Pixar, a gente vai aqui tentar esmiuçar quais são as forças ocultas no caminho entre as grandes ideias e a rua. Então, espero que seja proveitosa essa pergunta. E eu vou começar com essa conversa, eu vou começar com uma pergunta que é para todo mundo. Na opinião de vocês, quais são as principais fricções, os principais problemas e dificuldades que a gente tem no processo entre agências, anunciantes e produtoras? Então, quem quiser vai pegando o microfone, não temos muita ordem, nem todo mundo precisa responder todas as perguntas. Vamos lá. Sentei do lado, começo eu, então, vai. Tudo bem, gente? Sou o Sérgio, do MEC. Prazer estar aqui. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que você falou um ponto ali nesse texto, que fala assim, sempre tem um problema na comunicação. Eu acho que acontece muito, mas não é sempre. Acho que tem uma diferença muito grande, que você falou sobre a fricção, né? Entre marcas, agências, produtoras que trabalham com consistência. E isso implica relações de longo prazo e relações de confiança, em que, normalmente, se erra mais vezes do que se acerta.
Eu acho que grande parte do que hoje você vê de trabalhos na rua, né? A gente está aqui num clube de criação, premiando grandes trabalhos, mas os trabalhos que ficam para trás, os erros, as inconsistências, normalmente não são vistos, né? Eu acho que resume muito um bom trabalho, uma boa relação, quando ao longo do tempo você vai vendo essa consistência sendo construída. E é justamente porque você falou, porque tem as conversas difíceis, porque tem as rotinas, né, que eu com o Mac, com a galeria, né, a gente tem rotinas semanais, é uma questão muito aberta, do que a gente fala do que a gente gosta, a gente fala do que a gente não gosta, e eu acho que essa transparência é o que constrói essa consistência. Se vê também muito no mercado muita inconsistência, né? E daí você vê, putz, ali tem alguma coisa de que ou a produtora não estava envolvida direito, ou o briefing do cliente chegou de última hora, ou a agência está super carregada de coisas para fazer, não conseguiu sair. Que às vezes você vê um trabalho na rua e você fala, cara, podia ter mais. Podia ter um orçamento maior, podia ter um spin-off na campanha. E você fala, putz, não está vindo, por que será? Né? Normalmente é porque as inconsistências, acho, do processo acontecem, acho, quando essa conversa mais direta, mais aberta, não rola, né? Então, acho que muito do que você trouxe de conversas difíceis transforma uma relação de longo prazo, né? E acho que agências, clientes, produtoras que têm trabalhos muito legais na rua têm feito isso com essa consistência, essa conversa aberta. Vai na ordem? Vai? Tá. Boa tarde, pessoal. Feliz Dia das Crianças para todo mundo. E da Nossa Senhora também, né? Algumas pessoas aqui. Eu acho o seguinte, isolamento é a palavra que a gente tem que evitar numa relação, em qualquer relação, né? Seja casamento, seja relação com a família, seja relação com a agência, cliente, produtora. Eu acho que essa questão da transparência é extremamente importante. Você tem uma metodologia como agência, uma vez que você começa uma relação com o cliente, é colocar essa metodologia na mesa, é conversar sobre o dia a dia, o modelo operacional, sem complicar, porque o modelo operacional ele tem que simplificar, né? E testar isso de uma maneira muito fácil e até rápida, para a gente entender as duas partes. E eu acho que tem um ponto que você falou, Sérgio, que eu acredito muito, que a gente não pode tirar do processo a possibilidade do erro, porque a possibilidade do erro é o que faz a gente evoluir. Então, quando a gente fala assim, quando não existe uma consistência, que o tempo é importante, não existe uma visão comum, fica muito difícil você trabalhar em parceria. E a parceria nada mais é que uma parceria de negócio, onde a gente usa a criatividade para resultados. Então, a gente tem que ser mais, como agência, falando aqui na parte de agência, né, a gente tem que ser mais parceiros de negócios, onde a criatividade é o nosso meio de resolver os problemas, as dores e trazer os resultados que a gente precisa como uma equipe, né, no final das contas. Então, possibilidade do erro é importante, é um pensamento mais de startup, mas ele é importante, a gente aprende muito com isso, e quando tem isolamento, que eu vou dar um exemplo, te brifo hoje, falo com você em 3 semanas, o erro fica para o final. E aí você não tem aquela conversa, não existe mais isso. Cocriação é extremamente importante hoje em dia, não só na parte de influencer, de social media, mas no nosso dia a dia, cliente e agência também. Faz sentido? Sim. Faz sentido, pessoal? Faz? Então faz. Boa tarde, gente. Eu vou pegar até o que você falou, que eu acho que mais do que a possibilidade do erro, é a certeza do erro. O que a gente faz, principalmente falando aqui agora de produtoras, não é uma fábrica de lata ou qualquer coisa que tem uma linha de produção que tudo tem que sair perfeito, 1 milímetro a mais para um lado ou outro, para a linha e começa do zero. Então, o nosso negócio é um negócio que todo filme vai ter problema de produção, todo filme vai correr algum risco de alguém não aparecer, Weather Day, N coisas que podem acontecer e que acontecem no dia a dia. E o que eu sinto é que, eu vou obviamente puxar para o lado das produtoras agora, é que nessa conversa e no dia a dia a gente fica muito em segundo plano. Então, na hora que chega na gente, a gente já é quase que um intruso ali, né? Chegou aqui um roteiro que a agência e o cliente estão trabalhando aí, às vezes, meses, anos, como foi dito aí em alguma das outras palestras, que eu não lembro. E a gente entra nos 45 do segundo tempo e somos responsáveis por deixar tudo aquilo redondo, não vai acontecer. Mas eu sinto muitas vezes um medo de poder levar para o cliente
né, via agência. Olha, estamos com um problema aqui, vai ter um Weather Day. Eu uso o exemplo do Weather Day porque é um que a gente está passando agora. E está lá na carta orçamento, a gente está indo filmar num lugar que todo mundo sabe que corre um risco gigante de... E na hora que acontece, parece que é uma surpresa. Nossa, mas ninguém nunca avisou isso, né? Ninguém nunca imaginou que isso ia acontecer, mas isso acontece todo dia com todo mundo, né? Então, como é que não se imaginava que isso era uma possibilidade? E o que eu sinto é que, se tivesse essa comunicação desde o início, todo mundo participando mais, todo mundo juntos no primeiro momento, as coisas não só fluiriam melhor, como o resultado seria muito melhor. E, digo ainda, mais barato, porque gasta-se muito dinheiro, joga-se muito dinheiro fora, e as produtoras hoje, que também é um outro painel, não precisa ser aqui, mas as margens estão muito apertadas, a gente acaba tendo que deixar alguma coisa de lado para resguardo dessas situações. Então, eu acho, e eu falo disso e tento isso há anos, para não falar décadas já, que eu já estou um pouco mais aí adiantado no tempo, que se tivéssemos juntos no processo, né, a 6 mãos, agência, cliente e produtora, os filmes ficariam melhores, a criatividade das agências ia aparecer mais, porque ia ter mais tempo trabalhando junto, e o resultado seria melhor. Eu uso um exemplo, muitos anos atrás, a gente tinha uma dupla de diretores, o Jones e Tino, que saíram da FNASCA, e os filmes que chegavam para eles, eles passavam o dia conversando com a criação, né? Não tinha aquela coisa, pega o job, aprovou, e daqui a uma semana vai sentar lá para fazer a PPM. Não, era o dia inteiro. Chegou aqui para a gente isso aqui de locação, o que vocês acham? Mandavam. Na hora que chegava para a reunião de PPM com a agência, já estava tudo pronto, estava tudo batido, não tinha mistério de, puta, não é nada disso, vocês foram para um lado que não era o que a gente imaginava. E aí, com o cliente, era assinar embaixo e sair para filmar, com o filme já muito mais encaminhado, e deu no que deu, né? Gente, boa tarde. Super feliz de estar aqui também nesse painel. Acho que concordo muito com o que os meus colegas trouxeram aqui, mas para trazer uma outra perspectiva, a gente está falando sobre um ambiente que tem muitas pessoas envolvidas. E cada uma dessas pessoas tem um sonho, tem uma ambição, pessoal e profissional, né? E esse sonho, essa ambição, se não alinhado, corre o risco de levar o projeto para um lugar que talvez não seja o lugar que o grupo, ou a ambição inicial desse projeto deveria ter levado. Então, eu acho que tem um contexto assim, de intimidade, de entendimento dessas ambições, de entendimento das personalidades que estão envolvidas, né? Você está falando sobre um olhar criativo, é algo que é super intangível. Então, se você não tem esse processo de entender profundamente quem são as pessoas que estão envolvidas, né, a todo momento, em cada uma das etapas do processo, invariavelmente você pode se perder ali no meio. Então, eu acho que tem muito a ver com as relações, né, e a capacidade de você ter empatia e entender cada uma dessas pessoas que são envolvidas dentro desse processo, alinhar as ambições e os sonhos, né? O anunciante tem um sonho individual e profissional, né? Ele pode não declarar, mas ele tem, quando ele chega, senta na cadeira e pega um projeto. A agência, os profissionais envolvidos também têm seus sonhos, suas ambições, e a produtora também. Então, imagina quantas, né, distrações estão ali no meio. Então, acho que esse processo de entender profundamente quem são as personalidades e as ambições e os sonhos de cada uma dessas pessoas que estão envolvidas no processo é super importante. Então, acho que as relações de longo prazo ajudam muito, mas não é sempre que a gente vai, né, se beneficiar de estar numa cadeira que tem relações de longo prazo. E se você não está, né, mesmo se você está, essas relações mudam, né, porque as pessoas, as ambições e sonhos vão mudando, então cabe também esse vínculo contínuo de conhecer quem são cada uma das pessoas envolvidas, mas também num contexto onde você está chegando, e eu estou chegando numa marca, né, então vivi muito isso, assim, de entender quais são as ambições da marca, quais são as ambições da agência nova que está sentada ali do outro lado, da produtora que vai pegar um projeto. Então, assim, eu gasto bastante do meu tempo tentando estabelecer essas conexões humanas e super pessoais
para criar intimidade, para ter um ambiente de segurança, para a gente ter as conversas em relação a cada um dos projetos. E aí isso imprime no final, né? Imprime, porque putz, a gente consegue interpretar o que está por trás ali desse briefing, que é muito frio às vezes. Ele vai num e-mail, vai numa reunião, vai num PPT, né? Numa linha, às vezes péssimo, vai numa linha assim, putz, imagina o telefone sem fio. Se ele sai de um e-mail para uma pessoa que não conhece o anunciante, chega lá, a pessoa não tem a menor ideia de quem é a Ju, e o que eu quero, o que eu estou fazendo lá, qual é o problema, né, da marca que eu estou conduzindo. Então, eu acredito muito nessas relações pessoais. Assim, acredito que a gente tem que investir muito mais do que a gente está investindo hoje em conhecer, né, os atores desses processos todos e fortalecer essas pontes. Assim. Acho que o produto final ele entrega diferente quando você vê que tem uma conexão muito grande entre todos esses participantes do processo. Eu não podia concordar mais. Assim, fazer uma reflexão aqui, além das pessoas se conhecerem mais, eu acho que eu me questiono muito lá na Diageo, né? A gente trabalha estou com marcas de bebidas num segmento que é um segmento premium, é um segmento que tem baixa penetração, né? É um segmento que não é todo mundo que tem acesso, mas todo mundo que conhece. E aí, trabalhando nas relações, a gente se conhecer melhor, eu fico me perguntando muito se a gente conhece a marca, né? Se a gente sabe o que é essa marca. A rotatividade é super grande, né? Tanto do nosso lado aqui como anunciante, quanto do lado das agências. Então, antes de começar um trabalho, eu pergunto, o que é Johnnie Walker, por exemplo? A maioria das respostas, uma marca de whisky, né? Eu falo, não, Johnnie Walker é uma marca de progresso, é uma marca que fala sobre caminhar para frente, é uma marca que as pessoas colavam adesivo no carro, tatuavam no braço. É uma marca daqueles cardzinhos, quem lembra disso, que falava de frases que motivavam, porque, no final, o whisky é um símbolo desse sucesso, desse progresso, desse caminhar. Quando a gente chegava numa discussão como essa, todo mundo falava, agora eu entendi o que é Johnnie Walker. E aí, a gente negligencia um pouco o entendimento da nossa própria marca, né? E uma relação anunciante, agência, produtor, de todo o processo, se a gente não domina aquela marca, tudo já começa com perspectivas, né, com percepções diferentes, e não partindo do mesmo lugar, partindo de um ponto de vista e de uma verdade da marca que a gente quer seguir construindo. Então, eu entendo muito que a gente tem que se conhecer, e a gente tem que conhecer aquilo que a gente está ali para construir, para fazer. Boa tarde a todos e todas. Fiquei com o desafio aqui de responder por último. E uma das coisas que eu refleti muito aqui, eu acho que tem uma coisa chamada bode na sala, né? Acho que todo mundo conhece aqui. E, para mim, é muito importante que a gente fale sobre os erros, né? Quando a gente pensa nas relações. A outra coisa que vocês trouxeram também enfim, logo que eu comecei minha carreira, a gente falava muito sobre briefing mal passado, bife mal passado e bife bem passado. E aí é o briefing, né? Então, o entendimento do negócio, ele é importantíssimo para que a gente dê o pontapé nessa engrenagem que é construir algo criativo, que tem como um objetivo final também trabalhar a emoção e a conexão do consumidor com aquele produto, mas tem um objetivo de negócio também ali. Então, acho que tem vários elementos que compõem para que a gente consiga pensar nesse processo criativo. E eu fecho aqui falando sobre coragem. E quando a gente pensa nas relações, eu enxergo ainda uma relação de poder e de hierarquia quando a gente fala de cliente, de cliente, de agência, de produtora. Então, a gente precisa quebrar essa hierarquia. Porque o produtor que está lá no final do processo, não é o fato de estar no final do processo que ele não tem tanto poder quanto o cliente, porque é o cliente que tem o investimento, e é a agência que traz o criativo. Então, se a gente conseguir criar relações hierárquicas, onde todo mundo converse, se conecte, que a gente tenha coragem, tanto como cliente, como agência, como produtor, de falar sim, de falar não, de propor, de ter esse ambiente, acho que a gente consegue ter um processo criativo mais fluido.
Perfeito, muito obrigado, pessoal. Essa próxima pergunta não precisa todo mundo responder, mas quem sentir, vai, pega. Eu sinto, quero saber se vocês sentem, que nos últimos anos os anunciantes perderam um pouco a confiança nas agências. Vocês sentem isso? E se sim, por quê? Isso é para a gente, né? Eu não sei se... A minha perspectiva, eu não sei se perdeu a confiança, mas eu acho que as coisas mudaram muito, né? E ficou pendular. A gente saiu de um momento que a gente pedia a big idea e o legado para virar performance como um outcome, né? E acho que agora a gente está no meio do caminho, talvez, tudo, se Deus quiser, né? A gente está no meio do caminho, onde a gente quer que as nossas marcas performem, mas a gente quer fazer as pessoas sentirem, né? Tem esse efeito ali da pele arrepiar, do coração bater, e que no final vai fazer o business crescer, mas que eu acho que a gente está chegando nesse momento. E eu acho que foi tão... saindo de um momento onde as agências nos apresentavam, talvez, o que estava acontecendo no mundo, para um momento que a gente estava aprendendo junto, né? E aí isso gera um pouco de fricção nesse processo, né? Então, eu acho que, não sei se é falta de confiança, mas acho que foi um processo de muita mudança que a gente teve que dar a mão e aprender junto. E isso balançou um pouco a relação por um tempo. Mudou, na minha visão, mudou um pouco a relação. Era uma relação que seguia um processo super linear, né? Então, o anunciante fazia o briefing e a agência tomava 2 meses para criar, 1 mês para criar, e depois voltava. O anunciante era o único que determinava se estava certo e errado, e aí depois voltava. Então, assim, e hoje o processo, para mim, ele é muito mais fluido. E aí parte de um conhecimento profundo da marca, do desafio de negócio que é compartilhado, né, porque é do marketing, é da agência, juntos o produto, né, vai ajudar ou não a empresa. E aí esse para mim é o elemento, assim, porque aí o anunciante começou a cobrar uma participação maior. Eu quero participar, eu quero estar no brainstorming, eu quero conhecer quem são os atores que vão produzir, eu quero dar minha visão sobre A ou B. A agência começou a cobrar, eu quero entender os resultados dos KPIs de negócio melhor, porque eu quero te propor proativamente uma ideia. E isso gera fricção. Então, eu acho que nesse processo que a gente está vivendo de transição, não acho que tenha ainda um modelo perfeito de trabalho, tá? Eu acho que a gente ainda está atravessando essa ponte, assim. Mas eu acho que é menos sobre... E aí eu acho que nessa fricção perde-se, óbvio, o ambiente de confiança, de segurança, mas esse papel é meu. Não, esse papel é meu. Então, gera insegurança, e então isso acho que gera essa fricção. Mas acho que a gente está vivendo esse momento hoje com um pouco mais de generosidade entre as partes, assim. Então, não existe um papel único, né? Existe um desafio que é único, e a gente pode ter esses papéis compartilhados, né, dentro de um processo mais colaborativo. Eu enxergo um pouco dessa forma. Eu concordo, e eu vejo que não tem mais muros hoje. E quando a gente pensa como profissional de marketing, eu tenho 25 anos de carreira. Eu nasci no analógico, então eu vi o analógico se transformando no digital. Eu trabalho numa empresa de meio de pagamentos, que é a Visa, que transaciona 290 bilhões de transações em um ano. E quando a gente pensa em informação e dados, é uma fortaleza da empresa. E para a construção de um projeto, para pensar num posicionamento de marca, no caso da Visa, a gente tem as informações lá dentro, a gente entende o comportamento, e desse comportamento você pode propor uma iniciativa. E aí a gente passa por jurídico, a gente tem diversas áreas que precisam estar coordenadas para que a informação seja compartilhada de forma transparente e a gente consiga chegar num objetivo criativo de negócio. Acho que o desafio está muito aí, né, nessa quebra de muros. Os papéis eles estão, de fato, muito misturados. Então, a gente tem que olhar os projetos como uma coisa de todos que estão ali envolvidos, né? Então, volta lá na resposta da pergunta do papo anterior, né, que é sobre coragem, e todo mundo se sentir parte da construção desse projeto. Posso colocar uma coisa mais polêmica aqui? Acho que eu concordo com o que vocês colocaram, mas acho que é interessante, assim, que né?
Polêmica. A gente está aqui num festival de criação, né? Eu acho que grande parte da dúvida ou do questionamento pegar o ponto que o Gui trouxe aqui sobre performance, né? Então, em algum momento se questionou se criatividade vende. E aí vou para performance, eu vou fazer minha house, eu vou colocar meu time, eu vou tratar os dados, eu vou minerar esses dados, vou chegar lá e, putz, cara, e vende. Fazer isso vende, performance vende. Né? Mas criatividade vende mais. E eu acho que é esse processo que é delicado, né? Porque se você pensar, quem aqui nunca se pegou falando assim, cara, eu preciso tocar isso aqui, ó, mais um projeto. O Mac faz 56 campanhas por ano. 56. Pô, tem campanha que fala assim, cara, bora. Né? Essa campanha não precisa ser tão criativa. Já me peguei nessa. Né? Essa é uma campanha de performance. Eu vou olhar só o bottom funnel ali, só a conversão. Né? Mas, cara, tudo que vocês colocaram, né? Transparência, a relação emocional, achar o lugar, né, de acolhimento para você poder ouvir o outro, tratar a produtora como um artista que eles são, né, que ele consegue, o que ele está vendendo para você é a arte, né, é mais do que uma execução. Quando isso acontece, vende muito mais. Criatividade vende muito, junto com performance, junto com dados, junto com a transparência, com a parceria, é um monte de coisas. E eu acho que esse é o momento que a gente está, o questionamento ali de cara, na correria, com um monte de coisa que a gente tem que fazer, toca para performance que vai. Toca para fazer um filme de produto que vai. E não deixa de ir. Vai também. Mas ele vai muito melhor se você tem uma relação e você consegue criar essa confiança criativa. Aí a agência, que é o que você colocou no seu texto, vai ter tesão de trabalhar com você, você vai ter tesão de trabalhar com a agência. Né? Posso? Vamos bater palma, né, gente? Mandou bem, Sérgio. Eu acho que eu concordo com tudo que vocês estão falando aí. Acho que é muito bom. Mas tem um ponto que a gente olha a comunicação muito esférica hoje em dia, né? Então, não é só mais uma direção, não é só uma one big idea, né, que depois você faz. Então, é um ecossistema e tem uma questão também de publicidade, propaganda hoje ser vista também com um certo repúdio. Então, por que entra a criatividade aí? Porque a criatividade é sobre a marca de fazer sentir alguma coisa que seja memorável para você. A marca não te interrompa. A marca faça parte da tua vida organicamente, com valores verdadeiros que ela entrega. Isso é extremamente importante. É onde está o viés criativo. A performance super entrega, mas ela pode ser commodity. A criatividade, ela entrega melhor quando ela traz esse layer de sentimento do sentir. Eu, ultimamente, estou gostando muito de propagandas, de ideias de humor. Voltou muito em Cannes esse ano, né? O humor está muito em alta, gente. Vamos focar em humor, porque a gente precisa rir, porque o mundo está muito doido, né? Então, a gente precisa se divertir também. Tem uma coisa da marca se divertir com range of emotions, né? Como é que fala isso? Um leque de emoções, né? Várias emoções. O pessoal que trabalha comigo sabe que eu faço essas coisas, tá, gente? Eu fiquei 22 anos fora, voltei 7 meses, tá? Então não estou querendo ser bacana falando inglês aqui, não. Então vamos lá. Outra coisa que você perguntou, que eu acho importante, para eu finalizar. Por que talvez tenha um certo... Qual que era a pergunta mesmo? Sobre perda de confiança. Eu acho que os clientes, os anunciantes, eles se uniram muito mais do que agências se uniram, gente. Isso é um fato. Existe hoje uma união dos anunciantes em termos de práticas, vamos dividir conhecimentos, vamos ter fóruns onde a gente fala sobre isso, porque existe um conhecimento coletivo que pode ser dividido e que vai beneficiar todo mundo, porque a pizza é grande para todo mundo, né, Ju? Igual você estava falando lá atrás, né, que tem espaço para todos. Nós, como agências, eu acho que a gente ainda tem um bom trabalho para fazer em se aproximar e não se olhar somente como um concorrente um do outro, mas um colaborador um com o outro. É onde entra a generosidade aí na questão. Então, acho que tem um ponto importante aí para ser considerado, que não é pouco importante, no final das contas, né? Faz sentido? Perfeito. Bom, essa é uma pergunta para todo mundo. A gente não precisa falar para ninguém nessa sala sobre a importância da gente
trazer, fomentar e garantir a diversidade em todos os atores da nossa indústria, nos anunciantes, nas agências, nas produtoras. Por que a gente não consegue walk the talk? Por que a gente não consegue fazer de fato? Os anunciantes cobram, as agências querem, as produtoras querem, mas a gente vê a coisa evoluindo muito lentamente. Por quê? Porque a gente ainda vive numa bolha, né? Nosso mercado é uma bolha. Vamos falar o sincerão. A gente não tem, quando a gente pensa em diversidade, o primeiro ponto de partida é representatividade. Então, vamos para os dados. Dados do censo. Metade da população é preta. A gente tem metade das pessoas pretas dentro das empresas? A gente tem metade das pessoas pretas aqui? Não temos. Então, ainda tem uma caminhada longa, né? E isso eu estou falando de recorte de raça. Tem gênero, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIAP+, classe social, religião, enfim, tem múltiplas camadas aí em cima do que a gente está falando. E eu vejo um processo de mudança, né? E que essa mudança também ela é uma parte de um ecossistema. Então a gente fala de políticas de cotas, quando a gente fala especificamente de cotas raciais ou sociais, a gente fala de políticas dentro de empresas, né? Na Visa existem políticas e metas para que a gente tenha mais pessoas negras em cargos de liderança, para que a gente tenha mais diversidade dentro da empresa. E aí, essa mesma coisa, ela tem que acontecer na cadeia como um todo. Então, a gente ainda, infelizmente, ouve muitas pessoas dizendo que faltam profissionais qualificados dentro do espectro que a gente está falando de diversidade, usando o termo minoritário, sendo que o censo já diz que não, que somos a maioria. Então, acho que esse é um bode na sala, gente. A gente ainda está muito longe, acho que muita coisa está acontecendo, a gente vê muitas mudanças, temos que comemorar as mudanças também, mas diversidade não é você simplesmente trazer um profissional ou uma profissional, mas não adianta você ter um grupo mais diverso, mas quando a gente vai discutir assuntos estratégicos e decisores, que aí volta lá na primeira pergunta que está conectada com a segunda, a diversidade não está dentro da sala. Então, isso é um ponto que todo mundo precisa rever e pensar. Enfim, acho que a gente tem um desafio longo ainda aí pela frente. Acho que agregando aqui, o risco é muito grande, né? Porque a gente corre o risco de se desconectar do consumidor. Porque, no final do dia, acho que os dados mostram que o consumidor ele é diverso, as empresas mainstream, a gente está falando aqui de 3, né? Principalmente banco, né? Uma Bandeira, uma empresa de fast food, assim, bebida. A gente conversa com todas as parcelas possíveis de consumidor. O consumidor está se empoderando muito, né, de escolha, né? Ele tem mais opções, ele está mais empoderado, tem mais informação e ele se desconecta, né? E a gente está vendo isso, várias marcas não sendo capazes de gerar conexão, de construir narrativas, estratégias de negócio, estratégias de produto, canal, que se conectam com as necessidades dos consumidores diversos. E o consumidor não vai se adaptar à marca, né? O consumidor vai embora. E se a gente não tem um time que é capaz de capturar, a gente não vai ser capaz de pensar nessas possibilidades, nessas soluções, nessas ideias. Então, eu acho que é uma questão de sobrevivência absolutamente urgente e que a gente precisa colocar na mesa. Assim, eu acho que realmente é uma bolha, tanto do lado da área de marketing, quanto do lado da agência e talvez das produtoras também. E a gente precisa furar de fato e trazer para a mesa, porque, de fato, isso traz para a gente mais possibilidades de gerar conexão com o consumidor. Eu vou falar, obviamente, do lado das produtoras, e não que eu acho que a gente esteja no ponto ideal, longe disso, mas eu acho que as produtoras, não só as nossas, mas o mercado, nos últimos anos, abriu muito, fez um investimento grande em trazer talentos diversos para dentro.
Eu acho que na parte de gênero, também não sei se eu vou depois tomar porrada ou não, mas eu ouso dizer que já está num patamar também não meio a meio, mas chutar aí uns 40% dos diretores do mercado hoje talvez já sejam mulheres, que é um negócio que anos atrás não estava nem perto disso, vem crescendo todos os anos. Mas, principalmente pós-pandemia, eu acho que todas as produtoras buscaram trazer talentos diversos de raça, gênero, LGBT, todos os diversos mesmo, né? E o que a gente sente é que produtoras são empresas, em sua maioria, empresas pequenas e médias, né? Não somos bancos, nem fast food, nem nada disso. Que é um investimento que muitas vezes foi feito e que o retorno não vem. Por quê? Porque os clientes não estão, né? É o que o João falou no começo, não estão walking the talk, né? Só coloca, às vezes, numa concorrência, aí você vai ver o resultado lá, investe-se no tratamento, no final das contas, não vou falar que é a carta marcada, mas assim, aí o cliente chega e fala, pô, esse aqui, porque obviamente é muito talento que está começando na publicidade contra talentos que já estão aí faz tempo com repertórios muito mais estabelecidos. E aí o cliente não sente aquela vontade ou não tem a coragem ali de chegar e apostar. E às vezes quando aposta, ainda a gente passa por situações, passamos por uma recentemente também agora, uma dupla de diretores talentosíssimos do Rio de Janeiro, os filhos do dono. Não devia ter falado o nome, desculpa. Não, mas que chegam lá e o processo caminha para direcionar a visão deles para a visão mainstream. Não era o que eles fazem, entendeu? Assim, isso que vocês estão falando é muito legal, bacana, mas o que a gente quer é mais para cá. Não é... E aí tira essa originalidade, a conexão que eles teriam com essa esfera da população para voltar para tentar fazer com que eles dirijam um comercial exatamente como um diretor branco hétero faria. E aí não faz muito sentido, né? Pelo menos não consigo entender, ver o porquê disso. Mas eu sinto que existe, primeiro, um cansaço de muitas empresas no movimento ESG, a gente está vendo isso aí no noticiário. E, segundo, realmente uma falta de coragem para apostar. Estou falando de postar milhões e milhões de produção, mas até de dar filmes, quando você vê também, tem filme de... Algum cliente vai investir numa parada gay, ou um filme para algum evento também de raça. As verbas vêm menores. Aí você fala, pô, aí como é que esse cara, essa mulher, vai fazer um trabalho para mostrar talento, mostrar o que é capaz, se não tem investimento ali do outro lado, né? E aí eu não estou falando que, novamente, as produtoras já chegaram lá, mas assim, eu acho que a maioria das produtoras deu espaço. Se você for lá, olhar hoje o roster das produtoras, né? Toda produtora tem ali algum talento preto, algum talento mulher, com certeza, e algumas outras com outras diversidades. Falando por deficiência, eu acho que esse é um lado que realmente a maioria das produtoras ainda não explora. Temos fazer essa meia-culpa também. Mas é isso, está difícil de investir quando você não vê o resultado. E o nosso negócio é isso, se você não tiver resultado, não consegue se investir mais. Eu sinto que a gente precisa, para aumentar do lado das produtoras, a ajuda dos clientes, das agências, realmente, em olhar e falar, pô, se essa produtora aqui com que eu trabalho há 10 anos está falando, pô, pode apostar nessa pessoa, aposte, né? Pô, é isso. Eu falo sempre também, né? Às vezes você vai pegar um comercial lá, com um diretor estabelecido, que para ele vai ser mais um comercial na vida dele. Claro. E você vai pegar um talento que está começando ali, que vai botar sangue aquilo ali, e vai sair uma coisa que poderia ser... Não vai ser tão seguro o processo, óbvio, né? A gente fala aí dos erros. Vai ter erro como teria com o outro também, mas o resultado final pode surpreender positivamente e muito, como a gente já viu também algumas vezes. Eu queria complementar um ponto da coragem, né? Porque eu concordo 100%, tem que começar nas empresas, dentro, com bom recorte do consumidor, né? Em como a gente vai se relacionar. Mas também tem uma leitura do que está acontecendo, que as coisas estão mais polarizadas, né? Por diversos contextos. Isso deve gerar um pouco de outros sentimentos,
né, de quem está colocando o input na transformação, entendendo o papel que a gente tem para causar essa transformação, né, principalmente anunciantes que investem o tanto que a gente investe aqui só nesse painel que a gente está aqui. Então, independente da polarização que está acontecendo, a gente tem que fincar o pé no chão e ter coragem de seguir. Estava pensando muito sobre o Keep Walking, né? Enquanto tem um monte de gente falando para ir para trás, vai para frente, né? Segue indo para frente. Então, a gente está num momento muito peculiar, como sociedade também. E acho que a gente tem que ter a coragem de seguir caminhando. Eu acho que, como líderes da indústria, aqui eu trazer uma coisa que o Paulo tinha trazido. A gente tem fóruns de clientes em que se discute muito isso, né? Eu acho que o movimento das produtoras também, até por exigência, muitas vezes em briefing, né, vem também nessa linha. A gente tem que tomar cuidado com as intenções e as práticas, né? O que de prático a gente está fazendo? Porque depende, sim, dos líderes, né? Nós aqui, muitos de vocês aí. Mas eu acho que falta na nossa indústria práticas mais diretas, não de regulamentação necessariamente, mas de conjuntamente determinando algumas coisas para que a gente possa, de fato, colocar o walk the talk, né? A gente tem muito talk. É como a Camila estava falando, né? É muito legal, a gente tem que sim brindar os avanços, mas a gente tem que sempre colocar os checks, né? Quem nunca foi surpreendido, às vezes, por uma ideia criativa que você, do seu lugar, da onde você mora, da sua formação, né? Do seu recorte em toda a diversidade, o seu recorte diverso, você amar aquele negócio e, de repente, você fala, cara, isso aqui não tem sentido absoluto nenhum para colocar para fora, né? A gente acaba se checando, né? Mas quais são os processos que a gente coloca para se checar? E acho que você trouxe sobre ESG, né? Com o cuidado de não ficar chato, né? De não ficar cansativo. Eu já cheguei em outros trabalhos pegar checklist de ESG. Cara, você coloca um briefing com checklist, cadê o tesão do briefing, né? Não é assim, não é dessa forma. Então, acho que achar a forma e achar as práticas e se comprometer com essas práticas, acho que a gente, como indústria, precisa, né? Mais do que só a intenção que acho que todos têm. Complemento, concordando e dizendo que essa questão do recorte da sociedade onde vivemos, e a gente tem obrigação, que é obrigação, não é necessidade, não é um luxo, não é um nice to have ali da história, a gente tem obrigação de refletir onde vivemos, dentro das nossas empresas, e isso é importante como uma evolução. Evolução para a gente poder normalizar muita coisa importante. Na questão criativa para mim criatividade tem muito a ver com frição, e essa fricção é uma fricção saudável, e por diversidade, porque ela propõe também diferentes pontos de vista. Você se afasta um pouco do que é só seu, você tem capacidade de crítica e consegue conversar e criar coisas bem diferentes, incríveis. Então, assim, diversidade é muito importante para qualquer tipo de criatividade, se a gente baixar aqui e só falar do mercado criativo. Eu acho que o papel nosso como anunciante, agência, produtor também, que a gente está impulsionando essa mudança, é um papel que não para, é o keep walking, e vai keep walking até a gente tentar normalizar isso. E uma coisa que eu aprendi com a Martinha, com a minha querida Martinha que está aqui na frente, é proporcionalidade, quando a gente fala de decisões. Decisão é muito importante, porque aí a gente está representando diferentes pontos de vista, e a gente está criando dentro da agência um lugar seguro, onde as pessoas se sentem, no meu caso a agência, se sentem seguros, bem-vindos e necessários ali. Dá para ver quando a coisa não é legítima, dá para ver na foto quando é colocado só para mostrar. E é o nosso papel aqui como dirigentes, gestores, e o papel de vocês falarem quando não é legal. Porque você tem que forçar as pessoas a entenderem, tem que fazer a coisa certa. Porque não tem negociação mais. Ou vai certo, ou a gente fica para trás, olhando para trás, e o keep walk não funciona. Perfeito. Obrigado, pessoal. Até agora a gente falou sobre falhas no processo criativo, coisas que podem levar às falhas, né? E agora a gente vai falar sobre desconhecimento do processo criativo.
Por causa do tempo, eu vou só inverter uma pergunta, mas assim, muitas vezes a gente vê nas equipes de anunciantes desconhecimento sobre timings para um determinado trabalho, desconhecimento sobre os SLAs internos das agências, ou até mesmo sobre o que é possível ser feito com aquela verba, o que impacta diretamente, por exemplo, nas produtoras, colocando 1 milhão de entregáveis e assets numa mesma verba que antigamente caberia muito menos coisas. A gente vê uma dificuldade, uma falta de poder de abstração nas pessoas das equipes de marketing. Eu estava até contando, né, com o Gui ali nos bastidores um episódio que aconteceu comigo, que numa agência em que eu trabalhei, não vou obviamente falar a marca ou o anunciante, mas eu tive 5 reuniões com um storyboard de um filme que ia ser feito com uma celebridade global, e essas 5 reuniões foram porque o cliente olhava a imagem no storyboard e falava assim, mas eu não consigo ver a expressão que ela vai ter. Eu falei, claro, filha, é um storyboard. E assim por diante, sabe, as etapas de um processo que às vezes não são respeitadas, então você já entregou, você já fechou a montagem, você vai para a pós-produção, só que aí circula lá dentro o trabalho e ele volta para a montagem, só que não pode ter alteração nem no prazo e nem em custo extra. Então, a gente sente, do nosso lado, agência, que existe uma falta de conhecimento do processo. Vocês sentem isso? Essa pergunta para os anunciantes. Vocês sentem que nas equipes de vocês ou que em outras empresas existe uma falta de conhecimento sobre o processo criativo, o processo de produção, e o que poderia ser feito para mitigar isso? Sim. Acho que é fácil essa. Cara, eu tô com o Mac vai fazer quase 2 anos, né? Logo que eu cheguei, eu quis ir num set. Quantas empresas hoje não deixam o cliente ir no set, né? Eu quis ir num set. Por que eu quis ir no set, né? Porque eu queria entender do processo de como produtor e agência se relacionavam. Porque ali não é para mexer no filme, o cliente está no set, meu Deus, o que vai acontecer, né? Não, também não é para provar ali, mas eu acho que do lado do cliente, cara, a gente perdeu essa curiosidade da profissão. Né? Tem muita gente nova, a gente falou aqui de quanto troca, né? A gente, né, estou aqui há 23 anos, acho que tem uma outra geração, acho que tem uma galera nova que está vindo, que talvez está olhando e está sendo colocado em trabalhos mais imediatos, mais especialistas, que por um lado é muito bom, né, porque você já vê o resultado do que você está fazendo, você progride mais rápido e tal, mas você perde algumas camadas de aprendizado que precisa dessa curiosidade para ter. Então, cara, para a pessoa saber que um briefing está mal escrito, ele tem que ter visto um briefing mal escrito. Né? Ele tem que ver uma campanha não rolar. Ele tem que ter a transparência que a gente falou antes, de a agência voltar para você no debriefing e falar, não aceito esse briefing, não dessa forma. Né? Eu acho que isso muitas vezes não rola. É nosso papel treinar e expor como aprendizado, né? As pessoas dos times para essas experiências. Né? Tá, a gente estava falando ali atrás, não tem como uma mesa de compras negociar uma produção se ele nunca foi num set. Não tem como, ele não sabe o que ele está comprando. Né? Não tem como uma pessoa brifar se ela nunca sentou lá na agência. A gente, por exemplo, no Mac, a gente vai toda quinta-feira lá na galeria, o time inteiro. Todo mês, agora vai ser a cada 2 meses, a gente faz uma reunião Mac e galeria, é um time só. A gente fala do negócio, a gente fala de campanha que deu certo, a gente fala de campanha que deu errado. Para a galera, cara, do estagiário até o gerente sênior ali, estarem todos na mesma discussão. Isso é uma forma, né? Você perguntou de o que a gente faz? A gente conversa, a gente treina, né? Mas acho que tem que ser, não tem um livro que vai explicar, né? Não tem que pegar ali, sentar e falar, cara, vamos lá no set comigo. A gente acabou de filmar lá no Rio, pegar uma das pessoas mais júniores assim do time, né, de experiência, nunca tinha ido no set, sentei ela do meu lado na cadeirinha e fiquei explicando o set inteiro para ela, que para mim é um puta prazer. É legal, né? Quantas chances você tem de, cara, ó, tá vendo? Você lembra que tinha o olho do diretor, né? Eu ainda tenho, eu levo comigo. Hoje é tudo digital, não tem mais isso, mas eu pego assim, ó, é assim que filmava antes, né? Coloco ali na mão dela, ela olha e fala, nossa, então o diretor vê, você está vendo tudo isso aqui, mas o diretor está vendo o olho da câmera. E isso, quando você vai conversar com ele num briefing e tal, quando ele está te vendendo
a arte é isso que ele está vendo. Então, a empatia de você conseguir olhar com o olho dele, né? Quantos momentos a gente está se permitindo fazer isso hoje em dia? Né? Eu faço muito menos do que eu gostaria. São os meus melhores momentos do dia quando você consegue parar da correria e ensinar alguém. Né? Mas quanto que a gente está fazendo isso na prática? E só para complementar aqui, dos nossos times de marketing, precisa ter repertório. Repertório é exatamente o que você falou, é fazer lá, é errar, é ver, né? E eu sou muito a favor, né, do marqueteiro ter a visão end-to-end da marca, porque é muito importante você, como um responsável por uma marca, você ter uma estratégia que você sabe exatamente tudo que o consumidor vai ver da tua marca em qualquer lugar, né? Mas essa obsessão por performance também fez dos nossos times excelentes analistas de dados. Eu nunca vi análise tão boas, que a gente tem que ter mesmo. Mas aí você perde o repertório da criatividade, da criação, de entrar no processo, de falar qual que é o QBA da tua marca, por que é essa cor, o porquê que é esse casting, o porquê que é esse sentimento que a gente quer causar. Então, esse equilíbrio, quando a gente pensa em performance e criatividade, também vai ter um impacto no talento que a gente vai ter nos nossos times, né? E na forma como a gente está desenvolvendo as pessoas. Porque se você pesa para um lado, você vai ter um talento por um lado. Se você pesa para o outro, você vai ter... se você pesa para o meio, aí nós vamos chegar num nível que eu acho que os times de marketing vão explodir. E acho que a gente está indo para esse caminho. Eu concordo. E eu acho que falta... Hoje, assim, o time de marketing, talvez as pessoas estão chegando a se apaixonarem um pouco mais pelo processo e menos pelo produto final. Né? Então, o quanto é legal você participar de um processo de produção de um filme, é muito legal. Assim, eu não abro mão de participar, pelo menos até o estágio da PPM ali, que eu acho que é onde a gente discute, né, o mínimo do detalhe, e eu não abro mão de ter time no set, assim, de ter o time, de ter a liderança, né, envolvida e ter o time junto, vivendo junto aquele momento, debatendo depois. É o time que sabe o que aconteceu ali. Criou também um vínculo, porque às vezes está virando à noite, às vezes tem um contexto, né, de muitas horas seguidas, e cria-se também uma relação no processo de produção. E isso é super legal, fazer com que o time entenda a magia do processo e não só a legalzice do produto final, é super importante. Né? Acho que talvez a gente ficou muito ali sentado na análise, olhando muito para o produto, para o resultado que esse produto criativo deu ou não deu, e indo nas nuances ali do analítico, e perde-se um pouco essa emoção do processo, e essa emoção de entender. O processo faz com que você se apaixone e consiga também compreender e empatizar mais, porque se você está ao longo do processo acompanhando esse processo, você é mais capaz também de entender as nuances que vão te levar a analisar um orçamento A ou B e ter mais repertório, né, para dizer se faz sentido ou não. Entender os prazos, os timings, entender o que é possível de se montar ou não se montar a partir de um processo de produção. Então, eu acho que falta um pouco a gente olhar e fazer essa reconexão com o processo. E menos só com o produto final e com o resultado, né? E nas minúcias do resultado. Talvez esse comportamento mais da performance fez com que a gente ficasse muito viciado ali no contexto do resultado, que é super importante, porque ele vai drivar a gente para outros insights, mas se apaixonar pelo processo ajuda a gente a ter mais consciência mesmo. E eu acho que falta, tá? A gente faz muita discussão de repertório dentro do time, assim, acho que falta repertório sobre a marca, repertório sobre o que está acontecendo fora da categoria. A gente fica com a cabeça muito para dentro e não consegue respirar e trazer esse repertório para poder discutir novas linguagens, novos processos, né? E essa relação no processo também se fortalece muito. Então, eu concordo super assim, com a crítica construtiva de que está faltando a gente ter mais protagonismo no processo, né? Protagonismo do anunciante no processo.
Sei que você falou que era só para clientes. Desculpa, eu só queria falar uma coisa aqui. Também já é falar. Que eu acho que a questão do repertório é muito importante, né? A gente, às vezes, lida... hoje em dia, uma coisa que não deveria existir, mas está quase virando comum, você receber um pedido de orçamento sem roteiro. Você fala, não, mas vão ser 3 cenas. Como? Né? Não, falta só pedirem o tratamento sem roteiro. A gente vai chegar lá ainda, eu acho, mas ainda não... E eu acho que o entendimento do processo ia ajudar muito, novamente, porque a ideia do painel também o que fazer, né? Soluções ou sugestões, pelo menos, para... Eu acho que a participação do cliente no set é primordial. A única coisa que eu discordo é assim, o cliente está lá, é sim para provar também, porque a pior coisa do mundo, às vezes tem 10 clientes, chega no offline, aí tem o clientão que não foi, chega, não é nada disso, fica todo mundo quieto. Você fala, pô, mas são 10 lá, ninguém viu. Não, mas o cara quer outra coisa. E isso gera insegurança em processo, gera custo, gera perda de prazo, e piora tudo, piora o resultado final dos filmes. Então, eu acho que quanto mais os clientes entenderem o processo de produção, né, que é uma coisa cara, e que eu sempre me pergunto também, quando aparece lá o VPzão de marketing que não participou de nada, eu falo, pô, o cara tem uma campanha aqui que ele está gastando 3, 4 milhões de produção, vai gastar 50 milhões em mídia, e ele não viu nada até agora. Né? Deve ter algo muito mais importante acontecendo que eu não consigo entender o que é dentro do cliente que está puxando ele para lá. Mas eu acho que o cliente no set, eu sempre fui a favor. Acho que tem algumas agências que não gostavam. Hoje em dia, não sei se continua, mas não tenho visto muito isso, até porque o cliente hoje também impõe e acabou, né? Vamos embora. Mas eu acho que é isso, está lá para ajudar a opinar dentro do que já foi previamente combinado, porque às vezes também você chega num set, né, e está lá, foi combinado que vão ter 3 cadeiras brancas com uma mesa no meio. Ah, não, eu queria um sofá. Você fala, pô, não é para isso que você está aqui, né? É para falar se está tudo bem, o figurino está certinho, e que a cena que está filmada, né, aquilo ali está certo, está aprovado, podemos ir para a próxima, que aí, na hora de montar o filme, também você não vai ter nenhuma surpresa, tem que voltar lá e refilmar, refazer alguma coisa que não foi combinado anteriormente. Eu acho que você fala também que a gente tem um problema aqui no Brasil de reinventar algo que dá muito certo fora do Brasil, do nosso jeito aqui, para deixar pior, né? Não consigo entender isso. Então, o processo de produção, o envolvimento de agência, cliente, fora do Brasil, Estados Unidos e Europa, é uma coisa que funciona maravilhosamente bem. Né? Vai falar, lá tem mais dinheiro, tem mais prazo, está tudo muito parecido hoje em dia. Né? Tudo bem que lá tem mais dinheiro porque é dólar, mas para eles é 600 mil dólares a 600 mil reais aqui, não faz muita diferença. Mas é isso, é o nível de repertório que tem-se do que está acontecendo, o processo da maneira que é feita, que faz com que o resultado final seja melhor, eu acho. Resumiria assim, alinhamento, técnica e repertório. Acho que todo mundo aqui que está dentro de agências e empresas, a gente é sobrecarregado de burocracia, é dado, e aí como é que a gente sai disso? E aí eu quero puxar o final do repertório, porque além de você entender da marca, entender do consumidor, repertório é cultura. Repertório é a gente entender o que está acontecendo. É a gente fazer uma análise das últimas eleições. O que está acontecendo no Brasil? É a gente fazer uma análise para fora do contexto da empresa também. E aí isso também nos ajuda a criar mais repertório para entrar numa sala e ter discussões para quando for pensar no briefing. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado também. Acho que é um exercício de cada um de nós, é difícil, porque a gente tem muita burocracia, tem muito processo, eles são importantes, tem método também, são importantes que a gente siga, mas o criativo, ele vem muito do repertório, do entendimento do consumidor, e esse repertório, gente, é a gente que tem que correr atrás. Então, temos que estudar inglês, é dado, então a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer outras pessoas, construir redes de apoio, fazer perguntas, falar que não sabe. Então, acho que tudo isso também nos ajuda nesse processo criativo. Posso, rapidinho, do ponto de vista de agência? Eu acho que tem uma percepção... falar outra coisa.
Eu acho que tem construção de repertório, é prática dia a dia de trabalho, né? A gente está falando de agência, cliente, agência, anunciante, produtora. Cada um tem a sua visão túnel do negócio, que é muito importante. Então, a gente, como parceria, a gente tem que trazer essa visão lateral, juntos. Então, do mesmo jeito que a gente fala, o cliente tem que ir para a filmagem, tem que entender o processo, a agência também tem que entender que a parte do cliente que nos cabe na interface é uma parte que eles têm com a gente, porque existem outras, sei lá, 10, 15 coisas que o cliente tem que tomar conta no dia inteiro, durante o dia, e a gente fala, não, mas aqui não está envolvido. E eu falo assim, gente, o envolvimento, ele tem uma hora certa, aí a questão de como a gente faz metodologia, aprovações, processos que são importantes. Por que eu falo isso que é de repertório? Eu sou da época que atendimento, eu vou causar polêmica agora, atendimento não podia entrar na criação. Agora eu entreguei minha idade. Atendimento não podia entrar na criação. Eu sou da época que pegava minhas pastas, ia lá no Leôncio, na Vila Madalena, aprovar layout com o diretor de criação para poder ir para o cliente correndo e apresentar. Acabou isso, gente, não tem mais. Eu tive a sorte de conviver durante 10 anos da minha carreira, dividindo uma sala com o meu CCO. Isso mudou completamente a maneira com que eu vejo. Então, o meu repertório hoje em dia é porque eu tive essa oportunidade. Então, quando eu digo que é prática do dia a dia, eu volto nisso, que é sair da visão túnel de agência, que é achar que todo cliente tem que estar preparado para trabalhar com a gente, que aí é uma visão interna da agência, você não vai fazer troca nenhuma e não tem parceria nisso. Por isso que volta o ponto que a Ju fala sobre um time, uma integração, que você falou da galeria McDonald's juntos, uma vez por semana, e a gente também ter essa iniciativa como agência de participar da vida do cliente naquilo que nos cabe, né? Que aí acho que aí é um win-win, né? Um ganha-ganha para os dois lados. Perfeito. A pergunta que eu ia fazer para você e para o Mário no final era justamente essa: como a gente poderia ajudar nessa interação com o cliente para que, entre todas as coisas que um cliente tem que cuidar, a gente possa melhorar essa interação e fazer com que a gente ajude a dar repertório, ou que a gente esteja juntos ao longo do processo e tudo mais. Gente, acho que com isso encerramos as perguntas que a gente ia falar. Não sei se alguém de vocês quer falar algo mais. Se alguém quer fazer alguma pergunta, a gente tem 1 minuto e 42 segundos. Gente, vai, perguntas. Produção, microfone. Aqui, ó, microfone, por favor. Pode falar. Tenho que repetir? Ninguém ouviu nada? Não, deu para ouvir. Responde qualquer coisa. Vai. Deu para ouvir. Eu vou resumir a pergunta dela. Ela falou que o medo está em todos esses processos que a gente falou, nas relações e tal, e qual é o antídoto para o medo, certo? Eu acho que enquanto ele estiver aí, a gente está ferrado. É o medo de colocar uma menina negra para dirigir, é o medo de colocar... Então, ou seja, o status quo se mantém em todos os sentidos, e a homogeneização das ideias é o que acontece. Sim. Então, eu vou pegar uma coisa que o Paulo falou aqui, que acho que é muito legal, que é na experiência, né? A palavra, para mim, é sim coragem. Tem um dos cases até que está sendo julgado aqui, nosso, de Mac, que eu recebi umas... Olha, teve um dia que eu fiz 84 ligações sobre esse projeto, né? Tentando convencer as pessoas que a gente estava no caminho certo. A gente estava, né? E uma dessas ligações eu ouvi assim: se eu fizer isso, eu vou ser mandado embora. Eu falei: você não está fazendo nada errado. A gente está fazendo totalmente certo. Coragem, né? A gente lançou o projeto, deu super certo. E na volta, essa pessoa me mandou uma tela de uma apresentação que ela estava, que ela fala assim: cara, as grandes ideias, os grandes projetos, os grandes passos à frente, o keep walking, né, esses saltos que às vezes a gente precisa dar, eles dependem de coragem, e às vezes vai dar um medinho, sim, de você ser mandado embora. Beleza, vai, você está no caminho certo. Então, coragem é um pouco disso. Eu falo muito isso com a agência, né? Normalmente, os meus elogios para a agência, assim, puta, não é que ideia criativa, que ideia... É assim, cara, corajoso, né?
Acho que o antídoto, para mim, é esse. É bem a palavra que você trouxe já. Tem um livro do Nelson Mandela, Lições de Liderança, tem um capítulo que fala: coragem não é ausência de medo. Recomendo vocês lerem o livro. É muito sobre isso. E acho que sobre os grupos também, né? Porque antes ficava também muito só no decisor. Vivi a marca concorrente. E era assim, putz, se você aprovar, você é responsável. E era a galera que aprovava, né? É a agência junto com o anunciante, o marketing junto com o jurídico, junto com o CEO. Então, é um grupo que está tomando uma decisão, que tem um objetivo muito claro. É a produtora, que às vezes vai entrar na jogada também, porque é o nome dela que está ali. Então, eu acho que a união ali também, e esse núcleo duro, compenetrado num objetivo que foi discutido, riscos, prós, cons, ajudam também a gente a tomar decisões que são importantes e que às vezes tem um monte de risco, porque hoje tudo é muito arriscado, né? Tudo. Claro. Você se posicionar, você não se posicionar, você ir para um lado e experimentar, não experimentar. E acho que essa união e esse senso de grupo faz com que esses grupos tomem decisões mais corajosas juntas, né? Porque é mais confortável e é mais seguro você se colocar também dentro desse ambiente. Acho que mais pessoas enxergam perspectivas diferentes do risco e ajudam a se preparar também. Então, antes, acho que o anunciante também se empoderava muito da tomada de decisão do sim ou não, e a perspectiva ela é mais limitada, né? Então, tem outros agentes que estão junto tomando a decisão que podem te trazer uma outra perspectiva. Então, também acho que um outro elemento. Pessoal, a gente poderia passar mais 1 hora falando aqui, porque o assunto está muito legal, mas encerrou o nosso tempo. Queria agradecer todos vocês aqui, colegas de mesa, foi muito legal. E todos vocês que estão presentes. Muito obrigado.